Tarefa de escolher os vencedores nas 4 categorias entre os mais de 3.000 trabalhos enviados anualmente ao salão. Uma vez eu participei como concorrente, né, sem grande sucesso, e aí eu logo percebi que não era a minha praia, porque a onda do Salão de Piracicaba era mais política, que é uma coisa que eu não sei fazer direito. E depois, muitos anos depois, eu fui chamado para ser júri, né? Foi júri de seleção. Você tem que fazer uma pré-seleção e depois tem um júri de classificação. De certa forma, é um trabalho um pouco mais tranquilo, porque se você fizer alguma injustiça, não vai ser tão grande, né? A responsabilidade maior fica para o júri de premiação. O Catu, ele tem 2 motivos básicos e fundamentais. Ele não ilude a pessoa. Os critérios para ganhar um salão são super subjetivos, né? Isso vai depender totalmente da comissão julgadora, né? Ele tem uma boa piada, e essa piada tem que estar colidir, não tem colisão com o desenho, tem que ser acoplada. A gente já de cara fala assim, ó, injustiças vão ser feitas. Não adianta você querer criar um critério universal, não tem. Né? Inclusive o seu próprio critério muda de um dia para o outro. Um dia você está afim de uma coisa, no outro dia você está afim de outra. Mas fora isso, tem algumas coisas que você pode ver, a parte técnica do desenho. Tem que ser, o desenho tem que fazer a piada. Uma coisa importantíssima é você olhar o desenho e você acha engraçado. Isso assim não tem muito. Não tem regra, né? A piada pode ser forte, um mau desenhista não consegue a comunicação. Ou ele tem a comunicação e não tem uma péssima piada, então ele não entra no salão. Eu lembro, por exemplo, eu tinha um que o desenho estava muito horrível, mas todo mundo achava engraçado, né? Todo mundo olhava aquilo lá e achava engraçado. Mas o desenho estava muito fraco. Quer dizer, eu achei injustiça, né? Por exemplo, que é um salão de humor, para mim o que deveria valer é a graça da coisa, né? O salão é sempre olhado na seleção dele quando ele é um bom desenhista e ele tem uma piada bem desenhada, um talento. Para mim, assim, um critério importante seria a originalidade, né? Porque às vezes você vê um negócio muito bem feito, tecnicamente irrepreensível, mas tem aquele negócio, putz, eu já vi isso, está muito parecido com aquele outro, né? É muito carrasco, muito pobre, e tem aquele tipo de charge que o cara escreve, né? O povo, o governo, tal. Nossa, isso daí é falta de agilidade gráfica. Em 27 anos de salão, alguns temas se repetiam. Ele está indignado com as coisas muito trancadas. Eu acredito que não pode haver humor se não há um pouco de indignação do trabalho do artista. É preciso que ele esteja indignado com o que o cerca para que o humor se possa realizar. Quer dizer, fora disto, pode existir risinho, deboche, brincadeirinha, botação. Mas o humor mesmo implica desse compromisso. Alguma coisa que te incomoda, que você crê que é mentira, que você crê que não está certo, e que te leva a ir contra isso, a denunciar isso de uma maneira sofisticada, ou seja, de uma maneira criativa. Entendeu? Eu acho que, por essa razão, inclusive, o humor floresce muito mais onde a mentira é maior. Os cartoons editoriais, né, as charges políticas, elas trabalham no campo da oposição, assim, espero, mas elas não são derruba governo, elas não são mobilizadoras de opinião pública. Normalmente elas trabalham como reflexo do que está se comentando e do que se está dizendo. E aí que eu percebi a importância do humor, principalmente no Salão de Humor de Piracicaba em 78, que a gente fez uma homenagem ao Milor, que ele estava fazendo 10 anos na Veja, e aí o Milor levou os grandes desenhos dele para Piracicaba, e aí eu vi aqueles originais, que eram coisa de Shelley Montado, que era uma coisa de 1 metro e tanto por 70 ou 90 de largura, desenhados com a alegria e uma precisão que a nossa geração não conhecia, porque a gente estava pensando sempre na guerra, o desenho como uma arma de guerra. Agora, se o desenho não for também uma arma de humor, o desenhista não sobrevive.
Mas, numa grande medida, a charge se comporta mais ou menos como o bobo da corte. Não são exatamente derrubadoras de governo ou grandes armas de combate. Funcionam para elevar o moral dos soldados na trincheira, vamos dizer assim. Eu lembro que os capítulos iniciais, inclusive do Laércio, a marca da censura, aquela história do Rei Lu. O Zélio me estimulou a botar um desenho no Salão de 74 e eu acabei bolando aquele do garoto que está sendo torturado e fala, confessa que o rei estava vestido. Então. Aquilo é ofensivo, o cartoon não foi publicado nos principais jornais. Mas o que me estimulou mesmo foi ter sido comentado e ter sido tocado pela deusa da imprensa. Evidente que não era na época, a censura encontrava naquele cartoon a imagem dela. A charge, no fundo, ela é um pouco a manchete. Ela é o diferencial hoje dos jornais. Né? Só a charge é que tem uma visão humana, que vai dar a diferença, né, de um jornal para o outro. Tem uma quantidade enorme de jornais circulando e no fim eles passam como se fosse um suco da notícia, né? Que é o resumo com humor nos fatos que foram mais importantes do dia. Então, eu tenho um método que eu chamo de deixar a criança pensar. Então, eu fico fazendo muito esboço e jogando ideia fora. Você vai eliminando tudo aquilo que não seja imagem. Né? A gente quer chegar num trabalho que seja o mais visual possível, sem legenda. Quando o Luiz Estevam foi preso, então é o Lalau recebendo o Luiz Estevam, disse assim, vamos entrando, faça de conta que a casa é sua. De fora está passando Eduardo Jorge. Os dois dizem assim, ei, Eduardo, e os dois chamando assim, Eduardo, Dudu, quem é seu advogado? Do jeito que você está fora, nós estamos vendo. Toda vez que você combate uma pessoa, e quanto pior ela é, o pior é o que ela fez, você pega um grande ladrão. Se ele consegue resistir e escapar, ele fica invulnerável. Para o humor, só o humor. Não existe nenhuma outra forma de combater o mau humor, a não ser com o bom humor. Então o Delfim hoje é uma porção de pessoas que acham que o Delfim é inteligente, na época, inteligente tem que ser, tem que ser toda hora. Tudo aconteceu muito de repente. Estava no meu ateliê, aí entraram quatro jovens piracicabanos. Nós éramos jornalistas na época, Com uma ideia na cabeça. nós estamos querendo fazer um salão de humor. O que você acha da ideia? Eu achei muito engraçado. Primeiro porque eu não sabia nem que era Piracicaba direito. Sabia que eu era também um grande leitor de Pasquinha. Eu achei que era uma ideia louca, mas viável. Mas tem que lembrar, em 71, o narrador do Mestre estabelecia a censura no país. Tudo era prévio. Os jornais, né? O Estadão botava poesia, o outro botava música. Poemas do Camões, Eu não tinha noção disso. Na verdade, o Pasquim para nós era uma ilha oferecendo o prazer que o país tinha perdido. Botei o pessoal em contato com o pessoal do Pasquim, que na época era o grande centro de humor no Brasil. É bom lembrar, né, Adolfo, que em 74 foi um ato assim meio inconsequente até. Quer dizer, a dimensão de saber o que podia acontecer, o aliciamento do Pasquim era muito grande. A época o Pasquim era um jornal de grande evidência no Brasil. E, obviamente, eles queriam cooptar o Pasquim para o projeto. Vamos para o Rio convidar o pessoal? E chega um carro de cachaça e foram para o Rio de Janeiro para falar com o pessoal do Pasquim. Na verdade, o Pasquim oferecia para nós uma compensação, mas não do lado, claro que é do lado político, mas é da vida prazerosa. Então nós fomos para o Rio de Janeiro prazerosamente encontrar com os nossos grandes personagens lá. E lógico que a capital da pinga sempre foi Piracicaba. Piracicaba é um reduto, não de pinguço, mas de fabricante de pinga. Corria, né, no Brasil, naquela época que o pessoal do Pasquim bebia loucamente, né? Aliás, tinha um certo fundo de verdade, eles bebiam loucamente, né? E nós com 4 garrafão. Que estouraram na viagem, né? Não, Nós viajamos com cheiro de cachaça, Um desses Galaxy velho, preto, 10 horas de viagem daqui ao Rio de Janeiro, um garrafão estourado. com garrafões que estouraram a pressão, o calor, né? E nós fomos cheirando cachaça daqui até lá, então foi uma... Foi, meu. Já fomos anestesiados.
chegaram lá muito engraçados, muito divertidos, fizeram amizade com o pessoal do Pasquim adorou eles. E já começamos a trabalhar o salão a partir dali. O salão só se viabilizou porque não se realizou em Piracicaba uma exposição de orquídeas. Isso. Né? Quer dizer, o Clube Orquidófilo de Piracicaba, na época, tinha muito prestígio, acabou deixando 10 mil cruzeiros na época, né? Que foi o dinheiro que a prefeitura entregou para nós. Assim surgiu o Salão de Piracicaba. Logicamente, numa cidade meio retrógrada, do ponto de vista um pouco provinciana, a ideia de usar o Salão de Belas Artes local, ou então a Pinacoteca local, para uma exposição de humor, era extremamente agressivo. Então, os organizadores do Salão de Belas Artes, do Salão de Arte Contemporânea, tinham uma certa ojeriza de que se fizesse um salão de desenho de humor num espaço tão nobre como era o da Pinacoteca. O meu salão foi emprestado de um banco português. Eu não sou de Piracicaba, de certa forma, nós éramos vistos como invasores, assim, quase que indesejáveis. E, de certa forma, tinha razão, porque, na época do salão, baixava um monte de bicho grilo lá, eram os cartunistas da época, Fortuna, Ziraldo, Mirô, eu, Angeli ainda era molequinho, mas Enfio, aquela turma do Pasquim, que, de certa forma, ocupava a cidade, fazia uma festa. Pasquim durante mais de 15 anos e não conhecia a redação do Pasquim, nunca tive a redação do Pasquim. Apesar de conhecer esse amigo de todo o pessoal aí do Ziraldo, do Chaguar, do Milor, do Fortuna, o nosso ponto de encontro era sempre aquilo do Salão de Piracicaba. E Piracicaba tem uma coisa, é uma sociedade muito tradicional, bastante tradicionalista. Muita gente coloca de forma muito agressiva essa questão de que o salão nasceu como uma forma de rebeldia em relação à ditadura, em relação à questão da censura. Eu acredito que nem houve tanto esse tipo de preocupação no início. Era bem uma exposição de humor mesmo, na linha do Pasquim, na linha assim, de uma afronta do ponto de vista social. O segundo salão foi no Teatro São José, que já foi um salto, já foi um pulo. Quer dizer, na verdade, eu estava procurando uma sede do salão, tinha que ter uma sede, porque o que acontecia com aquele salão é o seguinte, o que era inevitável que acontecesse, na medida que ele fosse sobrevivendo, ele ia formando um acervo. E formando o acervo, esse acervo precisa ser preservado. E esse acervo logo teria uma sede. Um teatro que estava abandonado, cuja obra tinha começado há mais de 10 anos, que estava abandonado há mais de 10 anos, parado no espaço, que seria ideal para o salão, para ser a sede do salão. O fato é que a Secretaria de Cultura do Estado conseguiu completar esse teatro. E o teatro ficou como sede até recentemente. O espaço do Teatro Municipal ficou muito pequeno para abrigar o sucesso do Salão Internacional